Antes de mais nada, aviso de spoilers à frente. Se você ainda não leu os livros ou viu a série e planeja ver, melhor parar por aqui. Em um mundo imaginário, cheio de magia, dragões, zumbis e telepatas, vários reis lutam entre si em um drama claramente inspirado na Guerra das Rosas, entre a casa Lancaster e a casa York na Inglaterra medieval. Guerra das Rosas tem esse nome porque a casa de Lancaster usava como símbolo uma rosa vermelha, enquanto a casa de York usava uma rosa branca. Quando o rei Eduardo III faleceu no final do século XIV, o trono deveria ir para o seu filho Ricardo II, que seria da casa de York, mas seu primo, Henrique IV, pressionou o rei a abdicar e assumiu em seu lugar. Ele foi o primeiro rei da casa Lancaster. E a linha seguiu com a casa Lancaster por muitos anos, Henrique V, Henrique VI. Só muito depois, alguns barões começaram a questionar a mudança que houve lá atrás, e isso causou uma série de brigas entre as duas casas. Você sabe que a história da monarquia inglesa tem tantas passagens cruéis e curiosas que é inspiração para boa parte das obras de ficções modernas, né? Detalhe, coisas como príncipes trancafiados em masmorra até morrerem de fome, filhos bastardos disputando o trono, enforcamento de esposas, decapitação de esposas, tudo isso aconteceu de verdade na história inglesa. E George R.R. Martin certamente se inspirou nessa história. Lancaster seriam os Lannisters, que brigavam contra os York, que seriam, lógico, os Stark. Até os personagens de Game of Thrones são inspirados lá. O rei Henrique VIII era um jovem belo e atlético, mas que se torna gordo e cruel quando vira rei, exatamente como o rei Robert Baratheon. Ele também foi um rei poderoso, deixou muitos filhos, mas todos os filhos morreram sem deixar netos, portanto a casa dele parou logo depois. A rainha Cersei busca apoio em fanáticos religiosos para proteger seu reino, exatamente como a rainha Mary, que se associou a fanáticos católicos medievais. Sim, os fanáticos religiosos do Pardal, retratados na série, é a Igreja Católica. A Igreja Católica, na época, na Inglaterra, levou a dezenas de enforcamentos, fogueiras para espiar bruxas e outras atrocidades contra os ingleses. A rainha Mary ficou conhecida como Bloody Mary, ou Maria a Sangrenta, na história. Reis que assumiram ainda como crianças, como o rei Eduardo VI, para logo depois morrerem em circunstâncias misteriosas, como se tivessem sido envenenados por motivos políticos. O próprio mapa de Westeros é um mapa da Irlanda invertida, colado no mapa da Inglaterra. São claras as referências. Tem até uma muralha, verdade que uma muralha um pouco maior que a real. The Wall, no Game of Thrones, é claramente uma referência à muralha de Adriano, construída muito tempo atrás, na época que a Inglaterra ainda era controlada pelos romanos, e visava proteger a província Britânia, ocupada pelos civilizados romanos, dos selvagens do norte, os escoceses. Com tanta monarquia, absolutismo, onde diabos o Ancapsu viu anarcocapitalismo em Game of Thrones? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Onde está o Ancapistão em Game of Thrones? A série Game of Thrones é um sucesso inegável. Isso não quer dizer que todo mundo viu ela, lógico, muito menos que todo mundo que viu gostou. Mas tais objetivos são claramente impossíveis para qualquer obra artística. O fato é que é bem legal. Minha filha me falava sempre da série, mas eu sempre deixava pra lá. Parava logo no início do primeiro episódio com aquele negócio de zumbi. Mas, por acaso, vi o último episódio da terceira temporada e achei bem interessante. Daí voltei e vi todos os episódios desde o primeiro. Caramba, que legal! Comprei todos os livros e li todos eles antes de chegar à quarta temporada no ano seguinte. A história é realmente muito legal e muito bem escrita. O principal responsável pelo feito é, lógico, o seu escritor, George R.R. Martin, que é um admirador declarado de Tolkien. Eu também sou fã de Tolkien. Li O Senhor dos Anéis ainda na faculdade. Todo mundo que lê Tolkien fica fã do cara. Mas George, além de adotar temas claros de Tolkien, ele também inovou. Ele copia o Tolkien em vários pontos. O fato de ser uma realidade fantástica, com seres mágicos, dragões, línguas próprias, todo um universo ficcional cheio de referências culturais esotéricas. Outra coisa que ele copia do Tolkien é a colocação de pistas, pequenas informações que só vamos entender muito mais adiante na história. O caso de Hodor, que aparece já na primeira temporada, e o episódio The Door,
na 6ª temporada, é um exemplo clássico. Muito legal a associação totalmente inesperada. Quem não arrepiou na cena certamente estava de má vontade. Mas George foi além. Primeiro resolvendo um problema do Tolkien para o público atual, que é a falta de mulheres na história. Isso não é bem culpa do Tolkien, é apenas um reflexo da época em que ele escreveu suas obras, em que ninguém considerava a possibilidade de mulheres aventureiras. Tanto que, no filme Senhor dos Anéis, o pessoal forçou a barra, aumentando absurdamente os papéis femininos para não ficar muito estranho. Ainda assim, quem viu o filme lembra, é um clube do Bolinha, uma festa da salsicha. Os protagonistas são todos homens. George consertou isso. A obra dele tem várias personagens mulheres fortes, tanto do bem quanto do mal. Mas o mais interessante foi a outra mudança que ele fez. Quebrar uma coisa que o Tolkien sempre foi fiel: a jornada do herói. Acho que todo mundo já percebeu que todos os filmes e livros de aventura têm muita coisa em comum. Lógico, não nos particulares, mas na estrutura central da história. Essa estrutura comum a vários filmes e histórias de aventura é a chamada jornada do herói. Preste atenção como quase todo filme tem essa mesma estrutura, embora, lógico, varie em vários pontos. A jornada começa com a apresentação do herói. O herói geralmente é um cara cuja capacidade é questionada, pode ser que seja pobre, que sofre na vida, pode ser que seja alguém que questiona a sua própria força. Todo filme ou seriado de aventura começa apresentando esse nosso herói. Game of Thrones já começa quebrando um pouco isso, porque começa com a cena dos caminhantes brancos, uma espécie de zumbi que habita no norte. Eles já estavam sumidos há muitos e muitos anos e de repente reapareceram. Mas logo depois disso já focam no nosso protagonista. Ned Stark é nosso herói claramente no início do livro. Ele é um nobre protetor do norte, conformado com sua posição secundária no reino, atormentado por um filho ilegítimo, o Jon Snow. Mas aí alguma coisa acontece que o nosso herói é chamado para uma aventura. Na jornada do herói sempre tem o chamado para a aventura. E o herói sempre resiste um pouco, mas vai acabar indo. Em Game of Thrones, isso aconteceu logo no primeiro episódio, quando o rei Robert chegou em Winterfell, na casa do Ned Stark, e convidou ele para ser mão do rei, uma espécie de primeiro-ministro, para ir para a capital com o rei. Então, na nossa jornada do herói, algo sempre acontece com o herói. Ele é derrotado, perde quase tudo, ele passa por vários testes, pessoas ruins que tentam prejudicá-lo, tal como no Game of Thrones a rainha Cersei, o Mindinho e tantos outros. Mas também conhece pessoas boas que os ensinam coisa e os ajudam. Isso é o que acontece normalmente na jornada do herói. Pode ver, o herói sempre passa por uma série de derrotas até ele estar quase derrotado completamente. Mas então, o herói tem um momento de revelação, ele percebe uma verdade oculta, aprende algo que ele não sabia antes, e então ele consegue sobrepujar as adversidades e se torna o herói que todos esperamos. A jornada do herói termina com a chamada redenção, ou seja, o herói consegue o objetivo dele, salva quem ele deveria salvar, pune as pessoas más que o prejudicaram e vive feliz para sempre. Ah, mas é nesse ponto que o Jorjão começa a brincar. Ned de fato aprende algo novo, o quão cruel é a política. É preso e seria executado, mas todo mundo esperava que ele iria se safar da execução. Tudo caminha para isso, ele negocia com o rei Joffrey ser mandado para a muralha. Nós, espectadores, esperamos que isso seja mais uma coisa ruim que acontece com o herói, mas que de alguma forma ele vai conseguir retornar depois e ter sucesso. Mas não, ele é morto mesmo. Essa quebra da jornada do herói é a brincadeira favorita do George. Ele parece que escreveu os livros com a ideia de quantas vezes eu posso quebrar essa jornada de forma diferente. A morte do Ned Stark é só o início. O filho dele, o Robb Stark, começa a sua jornada de outra forma. Ele tem o chamado para aventura, que é vingar a morte do pai. Ele hesita fazer isso, como sempre faz o herói, mas resolve montar um exército no norte e descer para a capital para vingar a morte do pai. Nesse momento, na jornada do herói, ele deveria passar por dificuldades e etc. Mas, ao invés de sofrer derrotas, reveses, não. Ele ganha todas as guerras que entra, tudo dá certo para o Robb. Todos os nobres do norte declaram apoio a ele. Ele ganha literalmente todas as batalhas que luta. Praticamente coloca os Lannisters de joelho.
até que, de repente, o Casamento Vermelho. Quem viu a série sabe o que é o Casamento Vermelho, não vou descrever aqui. Mas saiba que é a cena mais chocante que eu já vi em um seriado. Tem vídeos de reação ao Casamento Vermelho com pessoas chorando incontrolavelmente na internet. Enfim, se você ainda não viu, veja. Outros personagens principais também seguem nessa brincadeira. Daenerys Targaryen tem a chamada para aventura no casamento dela com Khal Drogo. Ela segue sofrendo na sua jornada, parece que chega ao fundo do poço com a morte de Khal Drogo e a morte do filho deles, logo após o nascimento, todo deformado. Mas daí ela tem a revelação de que ela é a não queimada, ela é a mãe dos dragões. Até aqui estamos certinho na jornada do herói. Depois disso, ela vira uma heroína, ela consegue ganhar de todo mundo, mas não tem sucesso como governante. Ela passa a se questionar seriamente se o que ela achava que era o certo é o certo, se ela não seria a imagem do seu pai, o Rei Louco. Ou seja, a jornada do herói dela quebrou porque ela ganha as batalhas, mas não consegue controlar seus súditos. Algo deu errado aí. Mas a jornada dela ainda não acabou. Tem muita gente que acha que ela vai acabar realmente como uma heroína vencedora da coisa toda. Pode ser, mas a minha opinião é que vai ser uma outra heroína que irá roubar a cena. Não por ser particularmente forte ou marcante, mas justamente por ter sido quem mais evoluiu no seriado. Sansa Stark começou tudo como uma menina bonitinha e mimada, que era apaixonada pelo príncipe Joffrey Baratheon. Chegava a dar raiva na primeira temporada como ela era mimada e boba. Mas ela também tem a sua jornada do herói, que começa com a morte do pai, quando ela percebe que Joffrey é um vilão, e a partir daí ela é perseguida, forçada a casar 2 vezes contra a vontade, sofre bastante, até que resolve lutar quando fogem com Theon, do jugo do Ramsay Bolton. Ela está até aqui seguindo a jornada do herói certinha. Ela é um personagem feminino forte, sem usar a força, mas de forma impressionante conseguiu ganhar até a Batalha dos Bastardos usando apenas armas exclusivamente femininas. Acordo, atração, negociação. Jamais pegou em uma espada e ganhou a batalha mais crucial para recuperar o norte. Se dependesse do Jon Snow, Bolton estaria rindo até agora com os cachorros dele. Por falar em Theon Greyjoy, essa é a jornada mais triste de todas. Theon Greyjoy é um príncipe das Ilhas de Ferro, mas é criado junto dos Stark. Ele começa sua jornada quando larga o amigo Robb para buscar o apoio militar do pai. Mas ao chegar nas Ilhas de Ferro, percebe que o pai ainda guarda um enorme rancor contra os Stark por terem sido derrotados por estes e eles terem capturado seu filho, o Theon. Daí então, o seriado expõe o dilema entre natureza e criação. Nós somos nossos genes, somos nossa natureza intrínseca, ou somos o que aprendemos ao sermos criados? De um lado, ele é confrontado com a sua natureza, mostrada pelo pai, ao perguntar se ele pagou o preço de ferro ou o preço de ouro pelo manto que ele está usando. Ou seja, ele tomou aquilo de alguém, é o preço de ferro, ou ele pagou por aquilo, fez um negócio, é o preço de ouro. Tomar coisas à força é uma tradição das Ilhas de Ferro que contrasta com a honradez da família Stark que o criou. Esse dilema, pelo menos para Theon, termina com ele optando pela natureza, ou seja, se declarando um filho das Ilhas de Ferro e partindo numa aventura de herói ao contrário, ou seja, incentivado pelo pai, ele se volta contra o Robb Stark. Cria um escarcéu danado, toma o Winterfell, expulsa os filhos menores de Ned Stark, mas então conhece Ramsay Bolton, que se torna seu torturador de estimação ao longo de quase toda a série. Só no finalzinho ele se redime e volta a fazer coisas boas, por exemplo, ajudando Sansa a fugir do Ramsay. Embora agora o cara esteja totalmente quebrado. Quem acompanha a série sabe do que eu estou falando. Ele fez uma jornada do herói invertida, começando bom, se tornando mal e depois se redescobrindo como bom. Outro personagem relevante é o Jon Snow. Começa o seriado como filho bastardo de Ned Stark. Como bastardo, ele nunca foi aceito de fato na família Stark, e sua jornada do herói começa quando ele resolve se tornar um membro da Patrulha da Noite, uma ordem militar que guarda a muralha. Lá ele é visto como um outsider, mas ganha a confiança do comandante da Patrulha da Noite, que decide treiná-lo para ser seu substituto. Só que dá tudo errado. Ele é capturado por selvagens, o comandante é morto, só que depois ele se alia aos selvagens e retorna para a muralha
para se tornar o comandante da Patrulha da Noite. Mas, numa reviravolta pouco usual, ele é um comandante da Patrulha da Noite que, ao invés de brigar contra os selvagens, como sempre fez a Patrulha da Noite, ele agora quer se aliar aos selvagens. Lógico, ajudando eles contra o grande perigo, que são os zumbis ou caminhantes brancos. Uma jornada do herói clara, de fato. E ele é morto no final, igualzinho ao Ned Stark. Mas então, surpresa total, ele é revivido pela Feiticeira Vermelha. Enfim, uma reviravolta na própria reviravolta. Arya e Bran, os outros dois filhos de Ned Stark, saem em suas jornadas do herói que, até aqui, estão seguindo no padrão certo. Mas é curioso notar que tanto Arya quanto Bran se tornam superpoderosos, mas com poderes diametralmente opostos. Enquanto Arya se torna uma assassina dissimulada, mas altamente efetiva, que pode se fazer passar por outras pessoas e matar de forma extremamente eficiente, Bran continua sendo um frágil paraplégico, mas com a capacidade de ver o presente, mesmo a longas distâncias, o passado e, talvez, o futuro. Dois tipos de força totalmente distintos. E essa é a outra inovação do George. Além da inovação em modificar a jornada do herói, ele faz essa outra brincadeira. Ele gosta de brincar com os diversos tipos de força que existem. As diversas pessoas que disputam o poder, reis e outras pessoas, usam forças de diferentes tipos. Um exemplo claro dessa disputa de forças é o embate entre Mindinho e a rainha Cersei logo no início do seriado. Mindinho diz que ele tem informações e que informação é poder, ao que a rainha manda seus guardas matarem ele e logo em seguida volta atrás. Daí ela faz o ponto dela. Não, força é poder. Falamos sobre essas diferentes formas de poder no vídeo Quem Manda no Mundo, lembra? Mas não tem ilusões, George é um escritor político. Essa exposição sobre os diversos tipos de força, ele faz com um objetivo claro de expor não apenas o dinheiro, o poder, como as diversas outras formas de convencimento, religião, amor, nobreza, informações, como todas essas formas de poder podem se atacar. Pode reparar como ele brinca com isso. Na Batalha de Blackwater, Stannis tem a força, ele claramente vai ganhar a batalha, mas o conhecimento de Tyrion, que joga um navio com fogo vivo, ou Wildfire, contra a frota dele, praticamente liquida as esperanças de Stannis. Mas há também personagens femininas com força bruta, uma força quase masculina, como a Daenerys Targaryen, que vence tudo com a força dos seus dragões e exércitos. Ela é agressiva, ela parte atrás do que ela quer. Mas há personagens femininos extremamente fortes, mas que usam um outro tipo de força muito mais feminino. Sansa, por exemplo, como nós falamos, ela ganhou a Batalha dos Bastardos sem sequer tocar em uma espada, apenas usando sedução, convencimento e negociação. A própria força da rainha Cersei também é desse tipo. Ela usa enganação, manipulação e mentira para fazer toda a sua carreira política. Sansa e Cersei, que começam amigas no início da série, mostram dois tipos de convencimento feminino para o bem e para o mal. Assim temos diversos tipos de embates de forças diferentes ao longo da série. Dinheiro e força, força e conhecimento, dinheiro e conhecimento. Curiosamente, sistematicamente, quem ganha é sempre o conhecimento. Mas é bastante óbvio que o conhecimento representado por Varys e seus informantes tem um papel fundamental. Nos livros isso é até mais evidente, porque a relação dele com o Ilírio é resumida no seriado a uma breve conversa entre os dois nos subterrâneos da Fortaleza Vermelha. Mas nos livros é muito maior. Varys, desde o início, quer o retorno dos Targaryen ao trono. No seriado agora, ele já se reuniu com Daenerys, mas não fica claro o tamanho do poder que ele tem nos livros. É um poder quase mágico de conhecimento, quase tão mágico quanto o do Bran, que fica sabendo de tudo. Varys e Bran representam o poder do convencimento pelo conhecimento. Embora George tenha subvertido a jornada do herói, é claro que no final ele vai querer marcar um ponto, ou seja, vai querer mostrar uma solução para o problema, colocar uma visão moral. É evidente que a comunicação com os White Walkers, com os zumbis, é algo fundamental. Você se lembra da fortaleza do Craster, o cara que fazia filho com suas filhas no norte? Pois é, ficou claro que os White Walker precisam de gente para se reproduzir. Portanto, eles certamente não querem matar todos os humanos, porque isso significaria a morte deles também. Eles querem alguma outra coisa,
Talvez reverter a maldição feita a eles pelos Filhos da Floresta, quem sabe. A Ilha das Faces, que aparece muitas vezes no livro, sequer é citada no show. Será que ainda vão falar sobre o último refúgio dos Filhos da Floresta na Ilha das Faces? Certamente o final vai ter muita gente morrendo. Não creio que Jorjão vai conseguir resistir à tentação de matar os claramente maus, como Cersei, Euron, mas vai matar também uma boa leva dos bonzinhos. Está claro para mim que pelo menos um dos dois, entre Jon Snow e Daenerys Targaryen, vai morrer. Mas o mais provável é que ambos morram. Talvez o filho dele sobreviva. Se houver um caractere importante vivo no final, esse será a Sansa Stark. Se houver alguém sentado no trono de ferro, esse vai ser a Sansa, escreve o que eu estou dizendo. Mas eu não acredito que no final exista alguém no trono de ferro, porque o ponto do Jorge vai ser exatamente o fim do governo absolutista, o fim do comunismo. O ponto final, a lição de moral que ele vai tratar é clara. A Fortaleza Vermelha vai acabar. Aquele prédio enorme que existe na Terra do Rei, em Kingsland, chamado Red Keep, ou seja, literalmente Fortaleza Vermelha, vai acabar. Uma linda analogia ao fim do comunismo, fim dos governos socialistas de reis e uma bela analogia sobre como o poder pela força só gera poder momentâneo, nunca definitivo, nunca resolve problema algum. Os reinos provavelmente virarão repúblicas democráticas com eleições diretas, uma ideia que o gorducho Sam Tarly vai desencavar de algum livro antigo. Aliás, se vocês não perceberam ainda, Sam Tarly é George R.R. Martin, tanto que o personagem está escrevendo um livro chamado A Guerra dos Tronos, ou seja, ele é quem está contando essa história. Se tem alguém que vai sobreviver com certeza, é o Sam Tarly. Mas no meu final favorito, Sam Tarly / George R.R. Martin acha um pergaminho denominado Democracia, o Deus que Falhou, numa biblioteca qualquer, e então percebe o erro que é a República Democrática. Bran vai então criar uma rede de disseminação descentralizada de informações, tipo uma internet dos corvos, em que todos em Westeros conseguem trocar mensagens com todos os demais, e isso não é mais mantido uma hierarquia de informação com base na cidadela. E daí então, Arya vai perceber uma oportunidade de negócio, vai criar uma empresa de segurança privada no estilo do Hoppe, para competir com a empresa de segurança dos Mantos Dourados de Braavos, e a empresa de segurança da Porta do Preto e Branco, que também vai entrar nesse mercado. Varys vai criar um tribunal privado para julgar causas entre pessoas e empresas de segurança, para competir com a empresa equivalente criada pelos Maesters da Cidadela. No final, Sansa irá dizer: afinal, para que precisamos de governo? A lei natural já nos dá toda a base que precisamos para viver em paz, imposto é roubo e viva o Ancapistão. Ok, pode ser que Jorge não chegue a isso, mas é só traçar a continuação das ideias dele, do conhecimento sempre ganhando sobre a força, para ficar claro o destino final de Westeros. Lá também, tal como aqui, o Ancapistão é inevitável. Bom, o que você acha do meu final? Tem alguma outra teoria sobre o final da série? Coloque nos comentários o que você acha que vai acontecer na última temporada. Os finais descritos por colaboradores eu vou incorporar e falar sobre eles no final do vídeo da sexta-feira, o vídeo que eu vou lançar na sexta-feira. Eu vou cortar essa parte final que eu estou falando agora e vou, ao invés dela, falar sobre as teorias que os meus patrocinadores têm sobre esse final. Se você não quiser ter seu nome citado no vídeo, me avise que eu oculto o seu nome na hora de falar sobre a sua teoria. Se você não falar nada, eu vou assumir que posso falar o seu nome sem problema. Além disso, vou sortear 2 canecas Ancapsu com o logo do canal entre os patrocinadores que colocarem alguma sugestão de final da série nos comentários até a quarta-feira à tarde, tá? Porque eu preciso da quinta-feira justamente para preparar o vídeo da sexta. Depois vou sortear mais uma entre os não apoiadores depois que o vídeo for lançado na sexta-feira. Veja detalhe dessas promoções no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.